Querido amigo, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui na TV Novo Tempo e internet, estudando a Palavra de Deus no Revivados por Sua Palavra. Você sabe que o Revivados por Sua Palavra é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para incentivar a leitura da Bíblia, um capítulo por dia. A ideia é tomar tempo ouvindo a voz de Deus, lendo a Bíblia, escutando a voz de Deus, analisando os versículos e aprendendo mais sobre aquilo que Deus quer transmitir para cada um de nós. Então faça-o sempre com oração. Lembrando de oração, vamos orar pelas famílias, vamos orar uns pelos outros, ore por mim, eu vou orar por você também. De maneira geral, oramos também por todos os telespectadores da TV Novo Tempo, da TV Nuevo Tempo em espanhol, também a você da Rádio Novo Tempo, da Rádio Nuevo Tempo, de toda a Sudamérica. Temos muitos ouvintes, telespectadores que têm acompanhado e recebido as mensagens da Palavra de Deus. Cada dia, 24 horas por dia. Agora, é claro que isso não substitui a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos dedicar tempo para estudar a Bíblia, ouvir a voz do Senhor e assim sermos transformados. Vamos orar então por isto? Pai, bondoso Deus, nesse momento entregamos nas Tuas mãos todos os ouvintes, os telespectadores, os internautas, os que escutam a rádio, os que acessam nossos sites, para que sejam transformados por Ti de graça em graça. Todos os dias sejam tocados por Teu Santo Espírito. E eu me coloco nas Tuas mãos também, a mim, a minha família, todas as famílias, para que juntos possamos compreender Tua Palavra todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos juntos então a Ezequiel 41. Aqui nós temos uma continuação praticamente do capítulo 40, né? O capítulo 40 que nós lemos ontem, que vem apresentando a visão do templo, e o capítulo 41 continua apresentando então medidas do templo, as partes do templo, os ornamentos do templo. No capítulo 41 nós temos o início de uma descrição detalhada, logo no início, detalhada do templo e da cidade em torno dele, que se estende essa descrição por vários capítulos. O capítulo 40, ele falou sobre os 4 portais que dão acesso ao pátio, falou sobre as diversas construções adjacentes e nesse capítulo Ezequiel fornece os planos, as dimensões do próprio edifício do santuário. Do versículo 1 até o versículo 4, por exemplo, ele apresenta o espaço externo, o lugar santo, conforme também é descrito em Ezequiel, em Êxodo 26, 33. Depois ele fala do espaço interno do templo, né? A santidade da santidade, o santo dos santos, também são descritos. Então, ali aparecem várias medidas. Por exemplo, o primeiro media 24 metros de comprimento por 12 de largura, depois uma entrada com 6 metros de largura, depois um segundo quadrado com 12 metros de lado, cuja entrada tinha 3,5 de largura. Depois apresenta os pilares da entrada para a câmara, que mediam 3,5 e davam acesso ao santuário interno, né, com 1 metro. O capítulo também apresenta aqui as paredes em cada lado da entrada, que se projetavam para fora das paredes laterais, 3 metros e 4 metros. A altura da entrada para a câmara interna, que media aproximadamente 3,5 metros, também são apresentados aqui. E aí, em seguida, no capítulo 41, do verso 5 até o 11, são apresentadas as dimensões da parede ao redor do templo. Largura de 3,5 metros, ladeada ladeando os muros, né, a oeste, a norte, a sul. Existiam 3 níveis de 10 câmaras cada, talvez de cômodos e armazenagem, são destacados aqui. Cada uma aproximadamente com 2,5 de lado, com uma parede externa de 3 metros de espessura. Estavam sobre uma fundação que media 3,5 metros de altura. Então, muitos detalhes, são muitos detalhes. Quando a gente olha para esse capítulo, a gente fica pensando assim, mas que lições espirituais este capítulo pode transmitir para nós? Que lições espirituais ele pode nos ensinar?
porque são muitas medidas. Por exemplo, no versículo 12 diz assim: o edifício que estava numa área separada, o lado ocidental, tinha largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, o seu comprimento de 90 côvados. Então, atrás do templo, apresenta aqui, entre a parte ocidental e o muro ocidental do átrio externo, havia um edifício com 41 metros de largura e 53 de comprimento, sendo que cada parede media 3 metros de espessura. O propósito da construção aqui não é mencionado, mas aparece. O versículo 13 até o verso 26, também outros detalhes. Semelhantemente aqui ao templo, o edifício ocidental possuía 60 metros de comprimento. O comprimento interior, mais a espessura das paredes de cada lado, né, mais 3 metros. A largura total do lado oriental do templo é a mesma, assim como o átrio interno, o átrio que separava o templo do edifício ocidental. Então, vários ornamentos são descritos nesses versículos, principalmente os versos 16 até o 20. Alguns provavelmente possuíam um significado simbólico com relação aos querubins, por exemplo. O altar de madeira, verso 22, diz assim a Bíblia, versículo 22. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base, as suas paredes eram de madeira, e o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, as portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia um baldaquinho de madeira na frontaria do vestíbulo de fora. Então aqui, o altar de madeira é a única peça da mobília mencionada nessa passagem, que tinha 1,80 m de altura por 70 de cada lado. As dimensões das mesas da pedra, mesa de pedra, também são mencionados aqui. Então, quantos detalhes, né? Quantos detalhes são apresentados neste capítulo. Aqui a mesa é chamada de mesa que está perante a face do Senhor, o qual alguns comparam com o altar de incenso. Nesse ponto, 2 grandes questões aparecem. Primeiro, por que toda essa atenção aos detalhes da estrutura e as suas dimensões? Número 2, por que é tão importante para Ezequiel relatar todos esses detalhes ao longo de 9 capítulos? Será que os israelitas se interessariam por isso? Bom, primeiramente, a resposta à primeira pergunta, podemos dizer que a descrição detalhada faz parte da promessa de restauração de Deus. É algo concreto, é algo tangível, é algo real. A restauração é algo real. O que Deus fez com o povo, faria com o povo de Israel, e o que Ele fez e o que Ele faz conosco é algo real. As pessoas podiam ver no santuário, podiam ver Deus, o que Deus tinha em mente, né? E que era algo muito especial. Os detalhes deixam claro que a restauração que Deus está trazendo é maior, é melhor do que a estrutura do que eles tinham antes. O mesmo é conosco hoje. O que Deus pode fazer é maior, é melhor do que qualquer expectativa humana. O templo, com a presença da glória de Deus, que era chamado de Shekinah, era o centro das atividades de Deus para Israel. Assim também Deus quer ser o centro da nossa vida. Outra lição espiritual que a gente tira além desse capítulo é que Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Ele é um Deus de ordem. Bom, a segunda pergunta é mais difícil de responder, mas tendo em vista que a descrição dada aqui não é para ter sido literalmente cumprida, como devemos interpretar estes capítulos? Muitas respostas diferentes foram dadas, mas aqui prefiro ter 2 partes. Em primeiro lugar, Deus restaurou Israel na presença, na esperança de que isso levasse à renovação, ao renascimento espiritual, à fidelidade a Deus. Mas Israel não respondeu como Deus desejava e essa visão baseada nessa esperança não se cumpriu. Em segundo lugar, mesmo que Israel tenha falhado, estão incorporados nessa visão princípios e detalhes que fazem parte da restauração final do povo de Deus.
Essa é a razão por que encontramos no livro do Apocalipse tantas citações, tantas referências ao livro de Ezequiel. Ou seja, Deus deu detalhes. O povo não cumpriu os detalhes como deveria ter cumprido. Mas no fim, na nova terra, no novo céu e na nova terra, todos os detalhes com respeito ao santuário nós veremos ampliados, muito maior, em nível muito maior do que aquilo que se exigiu do santuário terrestre. Deus executará seu plano. Ele estabelecerá novos céus e uma nova terra, com uma nova Jerusalém. Independentemente de quantos homens e mulheres respondam, sua promessa Ele cumprirá. Agora, que nós estejamos entre aqueles que respondem positivamente ao seu grande amor por nós. Que nós estejamos entre aqueles que dizem, sim, Senhor, Tu que cuidou de tantos detalhes de um santuário, cuida dos detalhes do santuário do Espírito Santo também, que é o nosso corpo. Deus cuida de você, querido. Deus cuida da tua vida. Sabe os centímetros, sabe os milímetros, os metros que você vai andar hoje. Sabe as decisões que você tem que tomar. Sabe as lutas que você tem enfrentado. E o que Ele pede de você? Confiança. O que Ele pede de você? Que você faça a sua parte. O que Ele pede de você? Que você seja íntegro naquilo que Ele pede. Com isso em mente, vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe. Querido Pai, quantas vezes temos falhado porque andamos longe dos caminhos do Senhor? Quantas vezes temos falhado porque nos desviamos de Deus? Mas agora queremos pedir a unção e a direção e a força do Santo Espírito do Senhor para que possamos ser fiéis, andar nos caminhos de Deus e assim sermos abençoados e nos preparar para o reino celestial. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te guarde, que Deus te use todos os dias. Seja fiel e Deus te abençoará. Lembre-se, nós somos reavivados pela palavra de Deus cada dia. Grande abraço e até amanhã.